E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Amigos ouvintes, é com muita alegria que retornamos aqui a fim de podermos meditar mais sobre o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, com a leitura do livro Nosso Lar, ditada pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes, é um prazer novamente podermos nos reencontrar pelas ondas do rádio, para podermos juntos, como disse o Marco, a gente estudar a obra de André Luiz, Nosso Lar. No programa passado, nós refletimos um pouco sobre a questão do André Luiz estar admirado, não é, de existir uma colônia que ele acha que faz parte do Departamento Celeste. Na realidade, tudo é a casa de Deus, né? Então, mas o Lísia explica que não, lá é uma colônia onde eles têm a bênção do trabalho e a alegria de servir. E o Elísias também vai explicar para ele que muitas pessoas desencarnam com a ilusão de que, ao chegar no mundo espiritual, eles vão estar no céu, mas é justamente ao contrário que acontece. Muitos desencarnam e ficam como loucos, como doentes, ignorantes, perambulando pelo astral, pelo mundo espiritual. E aí, nós paramos no parágrafo 26, vamos continuar a ler. A gente chegou até a ler um pedacinho, mas vamos reler novamente para fazer sentido, não é? Acreditaria, porventura, que a morte do corpo nos conduziria a planos de milagres? Somos compelidos a trabalho áspero, a serviços pesados, e não basta isso. Se temos débitos no planeta, por mais alto que ascendamos, é imprescindível voltar para retificar. E aí nós nos lembramos da história que tem no livro Ação e Reação, do Ascânio e do Lucas, que eram dois mentores que já trabalhavam numa colônia espiritual, mas eles começaram a ficar muito preocupados. O porquê que eles não ascendiam a novas colônias, porquê que eles não estavam evoluindo como eles gostariam. E eles começaram a insistir, a saber o porquê disso. E aí é mostrado a eles, já que eles pediram, insistiram, né? E uma coisa que a gente tem aprendido nas obras de André Luiz é que a hora que o mentor fala que não é não, se eles não tocam no assunto, a gente tem que confiar que é o melhor para nós, mas eles insistiram, então mostraram para eles. Ser obediente. E aí mostraram para Ascânio e Lucas. Eu não me lembro bem o capítulo, que Marco vai ver se acha que o capítulo. O Ascânio e o Lucas, é lembrado a eles o que eles fizeram na época de Joana d'Arc. Eles faziam parte do exército de Joana d'Arc, do exército francês, e eles tinham o prazer de, quando pegavam o inimigo, né, que no caso eram os ingleses, eles pegavam esse inimigo, levavam para uma torre bem alta e tinham o prazer de jogar eles lá de cima para que eles caíssem. Capítulo 18, Resgates Coletivos. Resgates coletivos. E aí, o que vai acontecer com eles? Eles começam a ficar desesperados com a lembrança, e já eram trabalhadores do bem, já eram mentores daquele local, mas eles já começam a ficar com a consciência culpada e pedem para que eles possam reencarnar novamente. E eles pedem para quê? Eles pedem para servir
no caso, né, a aeronáutica, vamos dizer assim, porque estava sendo desenvolvido na Terra, na época, a aviação, e eles querem ser voluntários e vão desencarnar num desastre aéreo, os dois, para resgatar a dívida que eles cometeram com esses irmãos que eram capturados. Deixa eu só ler o trecho que o instrutor lê Marco aqui. Vai ler. Totalmente absortos no entusiasmo de ensinar o caminho do bem aos semelhantes, não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito. Então, são chamados aqui de benfeitores. Trabalhadores dois benfeitores. De abnegados, a cuja abnegação devemos muito neste pouso de luz, Ascânio e Lucas, assistentes respeitáveis na esfera superior. E aí, eles não cogitavam de qualquer mergulho no pretérito, porque queriam ascender a planos superiores, requisitaram isso, né? Aí ele explica assim: por isso que muitas vezes, quando nos fascinamos no esplendor dos cismos, nem sempre nos sobra disposição para qualquer vistoria aos nevoeiros do vale. Né? Essa ilusão que às vezes a gente cai. Então, não é que para nós, pelo amor de Deus, não é que nós tenhamos que viver sempre naquele pensamento de pessimismo. Eu não valho nada, eu não presto, eu sou uma lagartixa, coitada da lagartixa, é uma benfeitora. É tão útil a benfeitora, né? Pode ser lagartixa. Só falando... Melhor ser barata, sou uma barata. Aí, ó, né? Irmã barata. Então, não é isso. Nós reconhecermos que somos, sim, mas irmos para frente. Não desanimarmos nunca. Mas tem que voltar para retificar. Tem que voltar para retificar. Não tem que voltar. Porque na medida que eles... aí a gente pode perguntar, mas o trabalho do bem deles não retificou? O trabalho do bem no plano espiritual é uma coisa, no plano carnal é outra. Deu crédito, mas não deu mérito. É diferente, né? Cada caso é um caso. Eles não conseguiriam ascender a planos superiores tendo a consciência do que fizeram no século de Joana d'Arc. Porque, em nome da caridade divina, né? Caridade de Jesus, se apaga da mente provisoriamente as lembranças. Por isso é que aquele questionamento, abrindo mais um pouco o raciocínio, por que eu não me lembro de coisas passadas? Que isso? Muita gente, né, que está adentrando a doutrina pergunta assim, pela caridade divina, porque se nós lembrássemos, sentiríamos. Tem coisas que nessa encarnação a gente queria esquecer, que nós fizemos. Não é? E tem coisa que a gente gostaria de lembrar sempre. Marco Aurélio que fala, se alguém vendesse a borracha do esquecimento e apagar faltas, estava rico. Segundo o Aurélio, para ele tinha que ser uma fábrica de borracha, mas tudo bem, deixa para lá. Então, coisas que nós gostaríamos de esquecer. No livro Os Mensageiros, nós vamos ver o caso de um personagem do livro, que eu não sei se é Jerônimo o nome dele, eu esqueci. Que ele começa a lembrar, ele começa a falar do que ele fez na encarnação. Ele está desencarnado e na encarnação, como se o André Luiz lembrasse da dele. Ele começa a lembrar da encarnação, ele começa a desmaiar. Ele começa a ficar tonto e quase desmaia. Só pela lembrança do que ele deixou de fazer. Está em Médios Falidos, eu acho. Ali é um capítulo lá. E, quer dizer, então essa lembrança nos perturba pela nossa consciência culpada. É que os espíritos dizem, contra a nossa vontade de melhora, existem séculos e séculos de sombra. Não é? E ele coloca aqui uma coisa muito importante, que a gente deve encarnar desatando algemas de ódio e substituindo por laços sagrados de amor. Então, a gente reencarnou para abrir o nosso círculo de amorosidade, porque não é só para aturar, é para amar. Marco Aurélio, lá na nossa casa espírita, costuma contar o caso da dona Flausina, que ela foi casada durante muito tempo. Mais de 50 anos. Mais de 50 anos com uma mala, como dizem, né? Mala sem alça. Aquela coisa pesada, aquele companheiro pesado, e quando ela desencarnou... O Marco Antônio da vida. Ela já estava muito feliz, graças a Deus, cumpri a minha missão, aturei aquela mala até o final. Ela estava achando, iludida, que ia para o céu, igual o André Luiz, que ia morar com Jesus. E aí o mentor diz para ela o seguinte: minha filha, você falou bem, você aturou, mas não é para aturar, é para amar.
você vai ter que voltar novamente com a criatura e agora, dessa vez, aprender a amar. É isso que ele está dizendo. A gente precisa desatar, não é? Lógico, e esses desafetos provavelmente vão chegar até nós na família, no trabalho, o lugar em que a gente possa conviver diuturnamente com o desafeto, para que a gente possa desatar esses laços, essas algemas de ódio e começar a substituir por laços sagrados do amor. E olha, gente, isso aí é primordial, é tão primordial em nossas vidas, tão primordial, porque nós vamos ver isso, ele está falando isso aqui, mas nós vamos ver isso, eu acho que em todas as obras de André Luiz. Todas. Casos. Tem casos mais detalhados, como tem no livro Entre a Terra e o Céu. A Terra e o Céu é o caso especificamente disso, só que a Odila, a nossa irmã lá da personagem do livro, ela consegue substituir o ódio, a algema do ódio pelos laços de amor no plano espiritual, mas ela vai ter que encarnar. Né? Isso aí é outra coisa. Não, mas ela consegue muito sacrifício, mas nós conseguimos ainda por troca, porque nós vamos receber uma recompensa. No caso dela, foi ver o filhinho desencarnado. Quem quiser ler o Júlio, quem quiser, a história é sensacional. Pega um papel e um lápis, porque tem que fazer um fluxograma dos personagens, que é muito bom. Mas é isso, então nós vamos ver isso sempre. Outra coisa que eu lembrei, Marco, foi até no livro Ação e Reação também, do Ascani Lucas, é o Druso, o instrutor Druso. Ele está no mundo espiritual, é um trabalhador, é o diretor, um dos diretores lá da Mansão Paz. Da Mansão Paz, o Druso, que a mãe dele chega para falar com ele que ele tem que encarnar, porque eu não sei se agora eu tô... Não, você está confundindo, é do Obreiros da Vida Eterna isso, mas tudo bem. É do Obreiros, não, então então é outro personagem. É outro personagem, agora eu me esqueci o nome. Eu sei que ele é um instrutor também, ele é médico no mundo espiritual, ele trabalha como médico lá no posto de socorro. No próximo programa, de repente, Vamos trazer. Eu vou ler para vocês. Mas ele fala, a mãe dele aparece no mundo espiritual e diz para ele: meu filho, tá difícil assim. Ele é um grande trabalhador, tem uma reunião no plano espiritual e ela tem uma tela que ela aparece. Isso. Ela aparece, né, são doados fluidos, e ela aparece. E ela se materializa, né, parcialmente ali nesse posto de socorro, que ela está na esfera muito superior, e fala para ele que apesar do trabalho dele no posto de socorro, ele tem que encarnar. Ele ainda guarda mágoa da esposa, né? Isso, guarda mágoa e tal. Que é o caso, Tereza, dos personagens também Segismundo, Missionários da Luz, que ele tem um trabalho muito bonito no plano espiritual, né? E aí ele é convocado, meu filho, tem que encarnar. Tem que encarnar porque a evolução real não é aí. Então, ele tem que encarnar. E ele titubeia. Mas eu tenho que encarnar? Um questionamento, meu filho, mas eu tenho que tomar conta aqui do meu trabalho, né? E tudo. Não, meu filho, isso aí Deus toma conta de tudo, pode deixar, não é? Mas tem que vir. E é a mesma situação de medo que nós vamos ter quando desencarnarmos, de termos que deixar entes queridos aqui. Né? É toda essa situação de insegurança que, no fundo, denota a nossa falta de confiança em Deus. Mas, continuando. E aí o Lísias continua, porque na realidade o Lísias está explicando a ele, de uma maneira, com outras palavras, a questão da prova e da expiação que todos nós passamos na Terra, porque todos nós temos dívidas ainda. Todos nós fizemos escolhas erradas, não fizemos lições que deveríamos, então todo mundo tem que voltar. E todo mundo tem tarefa a cumprir, algumas realmente mais profundas do que outras, mas o Lísias subliminarmente está falando para o André Luiz: olha, meu filho, a gente um dia vai chegar realmente a encontrar com Jesus, mas por enquanto todos nós ainda precisamos voltar à Terra e desatar as algemas de ódio. Isso quer dizer o quê? Que todos nós plantamos muitas coisas erradas, muitos desafetos, e ele vai continuar justamente falando isso.
não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. Então, foi a gente que plantou, a gente tem que colher. Resumidamente é isso. Nós ainda não merecemos esse céu porque a gente ainda plantou coisas ruins no inferno. A gente fez a nossa vida e a vida de muita gente um verdadeiro inferno. Então a gente ainda não merece esse tão sonhado paraíso, mas um dia, assim que consigamos refazer os nossos caminhos, consigamos refazer a vida de nossos irmãos, vamos conseguir isso. Estou lembrando aqui no livro Céu e Inferno, tem a história do senhor Leitil. O senhor Leitil, quem quiser procurar, está no livro Céu e Inferno. O senhor Leitil, ele foi contemporâneo de Kardec e ele morreu queimado, ele tomou um banho de verniz fervendo. E Kardec, depois da sua desencarnação, evoca esse espírito numa das suas reuniões para saber por que ele era considerado um homem bom, um homem trabalhador, o porquê de uma morte tão violenta. E aí ele recebe a presença desse espírito na reunião e esse espírito diz para ele que há muitos séculos atrás ele era um juiz inquisitorial. E ele condenou uma menina de 12 anos à fogueira, dizendo que ela era uma bruxa. Ela era tão pequena que nem o carrasco teve a coragem de colocar fogo no corpo dessa menina. E ele próprio pegou, então, a chama, né, do fogo e colocou fogo no corpo de uma menina de 12 anos. No mundo espiritual, muito arrependido do que fez, ele pede que ele volte novamente à Terra e que ele possa sentir tudo que ele fez a menina passar, toda a dor, o por isso desse sofrimento, esse banho de verniz fervendo que o levou à desencarnação. Então, Kardec coloca nesse exemplo para nós o quanto todos nós devemos voltar a reencarnar e, de alguma maneira, expiar as nossas faltas, mas ele vai precisar, o seu Leitil, voltar novamente, porque agora, não é, ele precisa reparar o erro. Quem sabe, talvez, receber essa menina como filha, já que ele tirou a vida da menina. Quem sabe agora ele não vai ter uma oportunidade de tê-la como filha e poder dar vida a esse espírito, dar vida em todos os sentidos, né? Tereza, achamos aqui, no livro, aquilo que nós falamos antes, na necessidade da encarnação do personagem, é o Gotuso, do livro Beijo da Vida Eterna, irmão capítulo Gotuso. 9, Louvor e Gratidão. Isso. Eu vou ler aqui. Ela fala assim, então a que foi mãe dele na Terra, muito importante. A última encarnação, que nós tivemos várias mães, hein? A última encarnação, e ela aparece na tela lá, numa tela, no plano espiritual, numa sala de reuniões, e fala assim: Gotuso, meu filho, serei breve. Antes de adverti-lo, já roguei ao Senhor o abençoe e inspire sempre. Então ela vai advertir. Mãe é mãe, né? Já adverte até depois de morta, vai advertindo. Ouça desapaixonadamente a palavra de sua mãe e velha amiga. Desprenda-se das ideias antigas para compreender melhor. As concepções inferiores do nosso eu também se cristalizam, impedindo a penetração da luz em nosso campo interno. Aí ela continua, né? Deixa eu ver aqui. Ela continua e tal. Ele tem que perdoar a esposa, perdoar o primo da esposa. Isso. É razoável que você demore neste asilo de amor, colaborando na cura de desequilibrados mentais. Porque no livro Beijo da Vida Eterna, eles ajudam a desencarnação de alguns personagens e cuidam dessa questão dos desequilibrados mentais, que, né, somos quase todos nós. Longe, por causa da nossa consciência culpada, longe dos círculos mais densos,
Contudo, não pretende ganhar o mais além, né? Admite satisfeito o cárcere do estacionamento, malgrado o caráter do trabalho edificante, mesmo em ter um trabalhador, está dirigindo um posto de socorro, é um trabalhador ali incansável, mas é o que ela está dizendo aqui, ó, cárcere do estacionamento. Ela chamou de cárcere, parece uma coisa dura, um linguajar forte, mas, né, é o jeito de falar. É que ele estava fazendo o trabalho de fora e não estava fazendo o trabalho de dentro. Então, ela disse, ó, o grupo doméstico, aqui que nós queríamos chegar. Ouça, porém, meu filho, e compreenda-me. Venho intercedendo junto às autoridades que nos regem os destinos para que sua consciência desperte para a divina luz. O grupo doméstico, amado e inesquecível, espera por você na preparação da felicidade por vindoura. Não é? Que respondes, filho meu? Aí ele começa a chorar. Minha mãe, estou pronto. Então, é essa necessidade. Ele vai ter que voltar, né? Porque ele não consegue. Se a gente não fica quite com a própria consciência, a gente não consegue avançar, porque ali é um ponto escuro, no dizer da Joana de Anjos, é um ponto morto da nossa existência, que a gente vai ter que, de alguma maneira, trabalhar. Então o Gotuso, como o Marco viu no capítulo 9 do livro Obreiros da Vida Eterna, ele é alguém que estava fazendo um trabalho de fora, ele se movimentava, ele cuidava, ele ajudava, mas e o trabalho interno do perdão, da renovação, ele teria que voltar novamente com aqueles a quem ele prejudicou e que foi prejudicado por alguns também. Ele teria que voltar, porque é como ele diz, a gente plantou, a gente vai ter que colher, todos nós. Então, o Lísias, de alguma maneira, explicando para o André Luiz o porquê de nenhum de nós ainda, nós que somos habitantes da Terra, que ainda é considerado um planeta de provas e de expiações, nós ainda não temos o merecimento de morar em instâncias felizes, em instâncias celestes. Nós ainda temos muito trabalho a fazer dentro e fora de nós, com os amigos, com os inimigos, porque o que a gente andou plantando nessas encarnações passadas foi algumas coisas muito equivocadas, não é? E que aqueles a quem a gente prejudicou possam nos perdoar. E ele fala aqui, não seria justo impor a outrem a tarefa de mondar o campo que semeamos de espinhos com as próprias mãos. A palavra mondar, ela quer dizer arrancar ervas daninhas que nascem entre os cereais e não deixam eles crescerem, mondar. Né? Espiritismo é cultura, viu? Também. Mondar. Então, isso aí nos remete para uma situação muito interessante, de muita importância no entendimento. Só para a gente encerrar. Que não seria justo impor a outrem de fazer o trabalho que nós fizemos. Seria aquela antiga filosofia, aquela antiga ideia de que os filhos estariam pagando o pecado dos pais. Quer dizer, uma criança nascesse doente, a culpa era do pai e da mãe. Ou de Adão e Eva. Ou de Adão e Eva. Isso é tão importante que no capítulo 1 do Evangelho, a Federação Espírita Brasileira, muito sabiamente, colocou num comentário aqui, abaixo das leis de Deus, quando Kardec coloca as leis de Deus. Ela diz que que nós vamos comentar no próximo programa mais detalhadamente, mas é muito interessante isso. Quem quiser já vai dando uma olhada. Então, muito obrigado pela atenção, mais uma vez, pela paciência de nos ouvir e que com a permissão de Deus, nós possamos estar aqui novamente no próximo episódio. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio.